Oiê, tudo bem com você? Eu espero muito que sim, que você esteja bem. Se você está chegando aqui no canal agora, esse é o Maria Joaninha Atelier. É um canal de costura artesanal, utilitária e também criativa. Eu me chamo Milena e sou artesã e professora aqui do canal O Maria Joaninha Atelier. Seja muito bem-vindo. Aqui nessa mesa você está vendo partes cortadas para fazer a peça que você viu aí na capinha do vídeo, no início do vídeo, tá? Aqui eu tenho já os tecidinhos cortados que eu vou utilizar e também faixinhas que eu utilizei de retalhos de jeans e de tecidinho. Olha só que graça essa peça, gente. Eu utilizei vários tecidinhos combinados com o jeans. Aqui eu utilizei floral, poá, arabesco, mas quanto mais tecidinho você tiver para fazer essa técnica, mais legal ela vai ficar. Inclusive, você pode variar as medidas. Aqui eu fiquei na medida de 5 centímetros, mas você pode variar as medidas para ela ficar mais diferente ainda. Se você quiser saber como eu fiz, eu vou deixar o vídeo linkado na descrição desse vídeo aqui, e é lá que eu ensino como fazer essa técnica, passo a passo, e como fazer para chegar até aqui. Se você não conhece o canal, dá uma olhadinha lá, tem vários vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, inclusive esse daqui que eu vou deixar linkado, tá bom? E segue também nas redes sociais, porque lá eu deixo dicas diárias dos trabalhinhos que eu posto mesmo antes de colocar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é o molde, como eu falei para vocês. Eu poderia deixar para vocês imprimirem aí no Drive, mas eu quero que vocês façam o molde, porque é um molde simples. A gente vai partir de uma necessaire básica e a gente vai arredondar, vai construir de uma forma fácil que até você que não costura, nunca fez, vai conseguir executar. É muito importante que você sempre desenvolva os seus moldes para não ficar totalmente dependente da impressão ou da internet, para que também você consiga ampliar a sua mente para desenvolver peças únicas e exclusivas. Então a gente vai fazer o molde agora, essa é a primeira parte. Para fazer o molde, eu peguei aqui uma folha de papel pardo, que é uma folha bem acessível, né, em qualquer papelaria. A gente sempre tem para embrulhar alguma coisa para enviar para o correio. Para quem já costura é fácil, mas você pode fazer também com embalagem, com cartolina, pode fazer com aquele papel duplex, aí depende da sua disponibilidade, né? Bom, enfim, eu vou começar. Eu peguei aqui um pedaço da folha, né? Cortei ela no meio, depois deixei no meio de novo e sobrou esse pedacinho. Eu vou dobrar aqui no meio, que eu não vou precisar de muito espaço aqui, né? Eu vou precisar fazer um retângulo. Eu vou trabalhar com a tesoura, mas quem tem cortador de papel aí, pode fazer, tá? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho, então, um retângulo maior e dentro dele eu vou riscar um retângulo de 23 de altura por 28 aqui de largura. Então, aqui na altura eu vou marcar 23. Tô usando essa régua aqui de costura, né? Mas você pode usar uma régua escolar também para fazer aí o seu risco. E altura 23. E agora 28. 28 por 23. Ok? Então, 28 por 23, ou 23 por 28. Vou cortar bem certinho na marcação que a gente acabou de fazer. Até aqui não tem segredo, gente. Aliás, não tem segredo. Até uma criança, se já tiver em idade escolar, que já possa fazer aí uso da tesoura, pode fazer isso aqui. É muito simples. Vocês vão ver que é bem fácil mesmo. Depois que eu fiz esse retângulo, né, de 23 de altura por 28 de largura, eu vou fazer aqui como se fosse uma caixinha de leite, né? Caixinha de leite, para quem não sabe, é aquela profundidade que a gente faz nas necessaires, nas bolsas, enfim. Eu vou fazer aqui, de baixo para cima, uma marcação de 5 e de fora para dentro de 5. A mesma coisa dos dois lados. Isso porque eu determinei que eu queria essa medida. Você pode fazer mais ou menos. Depois que você entender como faz, você pode ir alterando as suas medidas, né? Aqui, então, eu fiz 2 quadradinhos de 5 centímetros, de um lado e do outro, do que vai ser a base da peça. E aqui, eu vou ter que diminuir essa peça aqui em cima, assim como a gente faz quando a gente quer que a necessaire fique mais retinha. No caso, eu vou entrar
Aqui na parte de cima, de fora para dentro, 2 centímetros. Venho aqui, marco 2. E aqui também 2. Agora, dessa base para cima, eu vou traçar aqui uma reta, afunilando a parte de cima da peça. Então, não é de baixo, é daqui aonde eu marquei os 5 centímetros. Faço isso de um lado, do outro. Até aqui vai parecer que é uma nécessaire normal. Na parte de cima agora, da onde eu marquei para dentro, eu vou entrar mais uma vez 2 centímetros. Entro 2 centímetros. E aqui eu abaixo também 2 centímetros. O que vai me dar um outro quadradinho de 2 por 2. Certo? Fiz aqui, faço a mesma coisa do outro lado. Ok, agora a gente vai arredondar. Aqui, ó, em cima e embaixo. Para isso, você pode pegar um pires, uma tampa, o que você tiver arredondado aí, o fundo de uma latinha, o cone de linha. É bom que você pegue um que dê para fazer a curva aqui dos 5 centímetros, porque a gente vai ligar fazendo a curva aqui, ó, de um ponto a outro, na parte de baixo. E de um ponto a outro aqui, do 2 centímetros, na parte de cima. Certo? Eu arredondei em cima, arredondei embaixo. Agora eu vou dobrar no meio. E vou cortar aonde eu arredondei. A diagonal aqui, que a gente entrou, 2 centímetros. E a parte de baixo também, onde a gente arredondou. É muito simples. E aí, quando eu abrir, eu já vou ter, tá? O molde desenhado. Então, aqui foi 5 centímetros, aqui 2 centímetros, e eu parti de um retângulo de 23 por 28. Estes são os espelhos da peça, né? A parte da frente e a parte de trás. Exatamente o que eu fiz, ó. Tá vendo? Foi exatamente o que eu fiz. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu estruturei essas duas partes aqui, né? Aqui, gente, você pode fazer com a manta R1. Pra quem tá começando, a manta R1 é aquela que tem a colinha, que você cola pra peça ficar mais durinha, que é mais fácil de você começar. Pra quem já costura, pode usar qualquer estruturador que esteja acostumado, viu? Aqui eu quis fazer o teste com EVA, e esse EVA é um EVA escolar, como vocês podem ver, 2 milímetros. Um EVA simples e fácil de você encontrar. O que eu fiz? Eu coloquei a cola, né, conforme eu vou mostrar pra vocês aqui agora, e depois coloquei o tecido. Foi exatamente o que eu fiz. Quem me segue nas redes sociais já viu eu fazendo esses testes. Essa aqui é uma cola escolar, mas se você utilizar a cola PVA, ela é mais forte e melhor para fazer esse trabalho. Aqui, gente, esse aqui é um pincel já utilizado aqui do meu marido da caixa de ferramenta, não reparem, tá? Usem um pincel bonitinho ou um rolinho, é que realmente eu não encontrei nada aqui para mostrar para vocês para fazer esse vídeo. E como eu queria, precisava gravar o vídeo, eu acabei fazendo assim mesmo. Mas aí você espalha a cola, você vem com um pedaço de tecido e coloca, no caso aqui eu tô utilizando um jeans, você coloca sobre, ajeita bem para não dar bolha. A mesma coisa eu fiz aqui, exatamente o mesmo processo. E aí eu esperei secar. Para quem tá com pressa, pode dar um jato de secador ou pode colocar um ferro brando por cima, que vai ter um bom resultado. Aí você pode costurar por cima ou não, ou você pode fazer como eu vou fazer aqui, que é só colocar o molde em cima depois e costurar em volta para fixar o tecido no estruturador. Lembrando que não é uma cola permanente, viu, gente? É uma cola que ela vai sair depois, então você precisa costurar de alguma forma, não dá para ficar solto. Por isso eu indico mais a cola PVA do que a cola escolar, tá bom? Então foi esse o processo que eu fiz, exatamente assim, para fazer todas as partes da peça. Agora, com as partes já cortadas, eu vou explicar para vocês como eu cheguei nessas medidas, tá? Aqui, gente, eu tenho o que a gente chama de espelhos da peça. A parte de trás e parte da frente são iguaizinhas. E eu vou determinar aonde eu quero colocar a parte do zíper e aonde eu quero que inicie o que vai ser o fundo aqui da peça, né?
Nessa peça, se você colocar o zíper na metade aqui dessa medida, não vai ter tanto problema, mas em outras peças ela pode ficar pendendo, ela fica sem equilíbrio, né? Então, mesmo assim, eu vou colocar um pouquinho pra cima do meio, e não por acaso tá bem nessa costura aqui, ó, tá vendo? Na divisória dessa faixa aqui. Então, na sua peça, você tem que medir, porque eu não sei se você vai usar a mesma largura que eu, né, de faixas, como você vai aproveitar os seus retalhos. Então, você tem que medir, no caso aqui eu vou passar a medida pra vocês, né, que é uma medida até aqui de 8 centímetros, né, 8 centímetros e meio. Então, do topo até aqui, deu 8 centímetros e meio. Então, coloquei de um lado, do outro, e agora eu tenho que medir certinho com a curva, né, iniciando aqui, até o outro ponto. Como que eu faço isso? Eu pego a fita métrica, deixo ela em pezinha assim, ó, bem assim. Coloco ela no ponto inicial aqui, que foi onde eu marquei, né? E vou fazer a volta com ela aqui. Vou aproximar a câmera para vocês verem melhor. Então, eu vou medir primeiro aonde vai ser o canal do zíper. Coloco aqui, com a fita em pé, eu encosto bem direitinho, ó, e venho encostando ela em pezinha na base, tá vendo? Faço a curvinha e cheguei até a medida de 38 centímetros e meio. Mas estão vendo que a fita tá em pezinha, ó. Ok? Então, daqui até aqui, eu tenho 38 centímetros e meio. O que você faz agora? Anota canal do zíper, 38 centímetros e meio. E a parte de baixo da peça, você vai fazer mais uma medida, né? Igualzinho aqui, fazendo a curva certinho da fita, segurando bem, dando a volta. Eu vou chegar na medida de 53,5, né? Que foi toda essa volta aqui da parte de baixo. Só que eu tenho que colocar uma margem de costura, porque eu vou emendar uma parte na outra, e quando eu emendar, eu preciso ter a margem de costura que vai ficar dentro da costura, que a gente sempre acrescenta em margem de costura. Se você está trabalhando numa máquina doméstica, que tem um pezinho convencional, você pode acrescentar nessa medida de baixo aqui de 53 centímetros e meio, 2 centímetros. Se você vai trabalhar numa reta industrial, você pode acrescentar 1 centímetro. Tá bom? Essa regra que eu vou usar aqui é de 1 centímetro, porque eu vou estar fazendo na reta industrial. Então, essa medida aqui de baixo vai ficar 53,5, mais 1 centímetro, que vai me dar 54,5. E a medida aqui de cima eu vou manter em 38,5. Faço bem essa marcação para poder cortar as partes de baixo aqui do fundo da peça e do que vai ser o canal do zíper, que é a parte de cima da peça. Então tá, a gente definiu a medida da parte de baixo, que foi de 54,5, lembrando que eu vou trabalhar aqui na reta industrial, por isso eu acrescentei 1 centímetro. Lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar para você descrito a margem para a máquina doméstica e para a reta industrial, beleza? Aí eu fiz aquela dublagem no EVA na parte do jeans e fiz o corte do tecido que vai ficar do lado de dentro. Eu tenho o fundo da peça e a mesma coisa eu fiz no canal do zíper, né? Eu fiz a dublagem da faixa inteira, né? Todas as medidas estarão lá embaixo na descrição desse vídeo, e também fiz a parte que vai ficar interna. Então, na parte de baixo da peça, eu tenho uma faixa maior, mais comprida, e na parte do canal do zíper, uma faixinha menor. Deixo isso daqui cortadinho, e agora eu vou preparar o canal do zíper. Então, eu começo com ele aqui inteiro, comecei com ele inteiro aqui, e vou, agora, depois que eu dublei, que secou, que eu fiz todo aquele processo que eu mostrei pra vocês, agora sim eu vou cortar no meio. Vou cortar no meio e vou fazer a montagem normal do zíper no canal. Vou utilizar um zíper aqui a metro. E esse zíper eu corto. O zíper a metro, pra quem não sabe, gente, ó, ele vem assim, você compra quantos metros você quiser aí. E esse daqui é da largura de 3 centímetros, né? Ele é o grande, tá vendo? Ele é o largo. E também compra o cursor correspondente. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar ele a mais para ficar mais fácil de colocar depois o carrinho aqui. Então, se aqui eu tenho uma medida de 38,5, eu deixo aqui sempre uns 2 dedos a mais, tá? Nesse caso dessa montagem, eu vou deixar uns 2 dedinhos a mais aqui, de cada lado. E agora, eu tenho uma medida aqui de 12 centímetros, né? Eu vou fazer metade de 12 centímetros, que é 6, vou fazer um corte bem no meio. Essa dublagem com EVA é muito gostosinha, a peça fica leve, não é difícil de cortar.
Feito isso, aqui com a parte do jeans, eu vou fazer a mesma coisa com a faixinha de tecido. Também tenho a mesma medida, então eu também vou fazer o corte no meio, aqui 6 centímetros. Não tem cortador, risca e corta certinho com a tesoura, não tem problema, tá? Eu tenho, então, para o canal do zíper, 2 partes do forro e 2 partes de fora. Vou pegar o zíper e vou encaixar, tá vendo? Na parte do jeans, junto com o forro, direito do zíper, no direito aqui do jeans. Como eu deixei sobrando, não tem problema, ele vai ficar aqui sobrando. E o direito do forro por cima de tudo. No caso aqui, o direito do forro no avesso do zíper. Vou fazer isso desse lado e depois vou fazer do outro lado também. Então, gente, eu vou pegar o zíper, posicionar aqui com o direito para baixo. Como eu deixei sobrando, não tem problema, né? Ele ficou sobrando aqui nas laterais, então eu vou segurar ele aqui com um clipezinho. E vou estar fazendo uma costura primeiro de segurança. Depois que eu aprendi a fazer essa costura de segurança, nunca mais eu fiz direto. Vou fazer a costura de segurança, que é bem na beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem na beiradinha. Agora sim eu vou pegar o tecido, né? Vou posicionar direito para baixo. E vou fazer uma costura com o pé de máquina. Aqui no caso, ele vai encostar bem no trilho do zíper. A gente percebe que ele fica encostadinho e vai dar a direção pra gente costurar. Tem pezinho de zíper também, se você quiser usar, se a sua máquina tiver. Se você gostar da distância, porque o pezinho do zíper vai diminuir a distância entre o zíper na hora da abertura e o tecidinho, aí você faz. Eu gosto dessa distância aqui, fica uma distância confortável para passar o cursor, então eu vou fazer assim mesmo. E sigo fazendo aqui, então, a costura, e já é a costura definitiva. Quando a gente abre, já fica assim, ó, parte de dentro, né? E a parte de fora. Tá vendo que ali não fica uma distância muito próxima aqui do trilho? Se você colocar o pezinho de zíper, ele vai encostar mais. Então, aqui, como eu usei o pezinho normal da máquina, ele ficou mais distante. Isso aqui agora eu vou repetir, né, tudo na outra parte do outro lado. Novamente, pego e ajeito aqui o zíper com o direito para baixo, e nessa hora eu deixo alinhado aqui, ó. Isso é muito importante para facilitar o seu trabalho, né? Porque se ficar torto, você vai ter que refazer. Faço exatamente o mesmo do outro lado. Agora, então, tenho as duas partes de dentro. Olha como fica por dentro. Tá vendo? E as duas partinhas de fora. Eu vou esticar bem isso daqui para poder rebater essa costura aqui, ó. Vou dar uma passadinha para me facilitar a vida. Vou voltar e vou rebater. Aí, dei uma passadinha e vou passar uma costura bem aqui, ó, de um pé de máquina, com a mesma distância para cobrir essa dobra aqui, tá? Então, não vai ser uma costura encostadinha, vai ser uma costura de um pé de máquina. Estico bem o tecidinho lá embaixo. Aqui eu vou até aumentar um pouco o ponto, porque tá mais grosso, né? Então, eu vou aumentar para 4,5 o ponto da máquina. A mesma coisa você vai fazer se for com manta, mesma coisa. Vai costurando, vai olhando, com cuidado, tá? Não precisa costurar rápido, pode ser uma costura devagar, para você ter uma qualidade excelente no final. Gente, nunca se canse de olhar aqui embaixo, viu? Nunca se canse de ajeitar a peça, não tenha pressa. Porque a pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. Porque quando você costura com paciência, olha o resultado, gente. Olha isso, que coisa mais linda. E olha por dentro, gente. Ai, eu sou apaixonada pelo que
eu faço. Vocês estão gostando, gente? Deixa o like no vídeo, para esse vídeo ganhar relevância, para poder chegar a mais pessoas e poder gravar mais vídeos para vocês aqui, tá bom? Feito isso, agora a gente vai colocar o cursor, né? Então, eu tenho aqui um cursor correspondente. Eu sempre faço dessa mesma forma, viu, gente? Eu venho, abro um pouquinho aqui, corto um pouquinho do trilho. Esse pouquinho que eu falo é cerca de 1 centímetro ou mais. Aí eu venho, coloco aqui, ó. É infalível essa dica, ó. E coloco ele assim. Quando eu coloco ele assim, ó, eu puxo. E aí eu vou levar ele pro meio. Vou deixar ele aqui no meio. E aqui eu vou colocar 2 faixinhas, né, de pega, sabe, para abrir o zíper. Então, essa faixinha aqui, ela tem. É sobra da faixinha que eu fiz da peça. Lembra que eu cortei faixas de 5 centímetros? Essa aqui tem 5. Pode ser 5 por 10. Aqui tá 5 por 11, mas pode ser 5 por 10. Essa aqui tem 10. Então, eu vou deixar as duas com 10 centímetros. O que que eu fiz aqui? Eu dobrei no meio, né? Só que como esse zíper ele é mais largo, as dobras das extremidades eu não encostei no meio. Eu só fiz uma dobra de 1 centímetro cada dobra, ó. Nem isso. É, 1 centímetro, tá vendo? Então, primeiro eu dobrei no meio para ter um parâmetro. E nas extremidades eu dobrei 1 centímetro, tá vendo? Voltadas para o meio. Então, não é aquela dobra do debrum que encosta na medida do meio, não. Feito isso, depois que eu passei, eu vou dobrar aqui. Vai ficar dobrada, é lógico que tudo isso eu fiz lá no ferro, fiz 2 vezes. E vou acertar aqui na faixinha menor, que tem 10 centímetros. Tá vendo que ela tá um pouquinho maior? Então, eu venho aqui e acerto as duas. Agora sim. Confiro aqui, ficaram com 5 centímetros de dobra. E na largura, ficou com 3 centímetros para cobrir a largura do zíper. Antes de colocar aqui, eu vou fazer 2 costurinhas aqui, ó, uma em cada lateral. Olha só como que ficou. Tá vendo? Ficou assim. Depois corta esses fiozinhos todos, né, gente? Pra não ficar feio na peça. Agora eu vou posicionar um de cada ladinho aqui do zíper. Eu sempre gosto de deixar 1 centímetro pra fora assim, ó. Depois ainda vai ter outras costuras aqui, né? Mas eu gosto de deixar 1 centímetro pra fora. E faço uma costura com o pé de máquina. E retrocesso. Aí fica assim, olha. Tá vendo? As duas partes aqui. Agora sim eu posso cortar o excesso. De um lado e do outro. Agora na parte do fundo da peça eu fiz 2 riscos aqui. Que eu quero ter maior segurança aqui nessa dublagem. Então vou fazer 2 costuras paralelas. Como se fosse um quilting, tá, gente? Aqui, eu marquei, no caso aqui eu fiz uma distância, isso aqui tem 12 centímetros, eu fiz uma distância de 4 centímetros pra dentro. Mas se você quiser encher de costurinha também pode. Já fiz isso daqui, né? E agora a gente vai fazer a montagem com o canal de zíper. Então vou colocar aqui direito com direito. Aí depois que eu fiz o direito do jeans com o direito do jeans, eu vou colocar o direito do forro com o direito do forro. Ajeito bem aqui. Então, ficou direito do forro com direito do forro, bonitinho assim, e direito do jeans com direito do jeans. Tá vendo? Ó, um lado já tá pronto. Olha só, fica assim por dentro e assim por fora. Agora a gente repete esse processo do outro lado, direito do jeans com direito do jeans, faz uma costurinha de segurança. E agora traz o direito do forro no direito do forro. E faz uma costurinha de um pé de máquina. Então, nós ficamos aqui, ó, com parte do forro pra dentro e parte de fora com parte de fora. Agora, a gente faz o processo de ajeitar tudo aqui, né? Se precisar, vai no ferro, dá uma sentada, igual a gente fez com o canal do zíper. E faz a costurinha de acabamento,
No caso aqui, olha. Tá vendo? Olha como fica lindo, gente. Vou fazer com a mesma distância. Sempre olhando embaixo, esticando direitinho. A mesma coisa do outro lado. E agora esse canal do zíper já tá ligado com o fundo da peça. Tanto por dentro, né, que fica assim por dentro, olha que lindo, quanto por fora, né? Agora aqui a gente pode passar uma costura de segurança, no geral aqui. Mas antes disso a gente vai tirar um pouquinho essa diferença que fica aqui, ó. Então eu venho com a tesoura aqui e tiro assim essa pequena diferença, ó, tá vendo? De um lado e do outro. Fica uma diferença de milímetro, gente, mas eu acerto também. Vou passar, então, a costura de segurança unindo, tá vendo? O forrinho todinho aqui. Vou passar olhando pro lado de dentro aqui, ó. Depois que eu fiz, então, ó, o canal do zíper e o fundo da peça, que eu fiz a costura de segurança, ó. Então, eu até tiro alguns fiapinhos daqui, porque o jeans, ele sempre dá uma desfiada, viu, gente? Então, é bom deixar isso aqui bem limpinho, se você for trabalhar com jeans ou com tecido que desfia muito. E aí, fica tudo certinho. Agora, gente, na parte interna, eu vou fazer a finalização com viés, ou com debrum, né? Então, eu vou aproveitar essas mesmas faixas de retalho, não vou desperdiçar, não, tá? E aí, eu emendei as faixas aqui, para que eu possa colocar agora, nesse momento, no canal do zíper. Eu não vou colocar depois na peça. Vou mostrar pra vocês na máquina como que eu emendei daqui a pouco, mas vou mostrar como que eu chego na medida aqui. Ou eu meço, no caso aqui eu tenho 92 centímetros, tá vendo? Olha, eu medi tudo aqui. Conferi a medida, né, gente? Porque desconta tudo que a gente já costurou. Deu 92 centímetros, 92 centímetros essa circunferência, mas como eu tenho faixas aqui de tamanhos aleatórios, eu fui emendando e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar elas aqui, são as mesmas faixas de 5 centímetros. No caso aqui eu vou colocar embaixo, né? E vou, ó, fazer a volta todinha aqui. E vou costurar, gente. Então, aqui como eu tenho as faixas, eu vou ter aqui a chance de estar olhando dessa forma. Se você tá com o material contado para fazer esse acabamento, com a faixa, com a medida contada e com viés contado, você tem que prestar bastante atenção na hora de costurar, né? E vou fazer isso lá na máquina, desse lado e do outro lado. Vou mostrar no detalhe para vocês lá na máquina. Então, você pode fazer o seguinte, ó, você pode vir, ajeitar costura com costura e achar qual é a parte do meio aqui. Achando qual é a parte do meio, você pode fazer um piquezinho que aponta onde você vai começar a costurar. Então, vou começar a costurar do fundo aqui, desse anel, e do meio. Venho aqui, vou deixar uma dobrinha de 1,5 centímetros. E vou começar a costurar. Não estica a faixa, viu, gente? Só posiciona ela em cima e costura, não fica puxando, não. Quando chegar aqui, olha, eu posso cortar, tá vendo? E vou passar um pouquinho por cima da primeira dobrinha que eu fiz. Deixa eu cortar certinho aqui, que eu cortei torto. Aqui tá passando uns 2 centímetros, ó. 2,5 centímetros. Ficou assim. Tá? Com a dobrinha embaixo já o acabamento. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Marquei o meio desse lado. E vou começar do outro lado da mesma forma. Então, como que eu fiz a emenda dessa faixa? Tá vendo que essa faixa aqui já não vai dar pra eu fazer o outro lado inteiro. Porque cada lado meu aqui do trabalho vai ter 92 centímetros. Então, eu vou pegar aqui. Vou conferir se tem 92, se vai ter 92 centímetros aqui. Vai dar e vai sobrar, tá?
O que que eu posso fazer aqui? Eu vou emendar, certo? E como que eu vou emendar? Essa é uma dica que eu já tenho no canal, mas vou deixar aqui nesse vídeo pra você. Em vez de você emendar assim, o que vai causar bastante volume na hora que você for costurar, você coloca uma faixa assim, na transversal aqui, ó, tá vendo? Deitadinha, e a outra faixa na vertical assim, ó. Tá vendo? E deixa ultrapassar um pouquinho, ó. Tanto aqui num canto, como aqui no outro canto. Se quiser, pode segurar com um alfinete, e aí você vai fazer uma costura na diagonal, de canto a canto. Tem que estar bem certinho no ângulo de encaixe aqui, viu, gente? Pra essa diagonal ficar de canto a canto certinho. Eu tenho um vídeo no canal já antiguinho que eu mostro como faz isso nos detalhes. Se eu lembrar depois, na hora de eu fazer a descrição do vídeo, eu vou deixar linkado pra vocês. Se eu não lembrar, deixa nos comentários pra mim, que daí eu vou lembrar depois pelos comentários e coloco pra vocês. Mas olha como que fica essa emenda, a hora que abre, fica uma emenda na diagonal e vai dar menos volume, ela vai distribuir o volume na hora de você fazer o acabamento. A mesma coisa eu vou fazer aqui, dobro 1,5 cm aqui. Então, eu tenho lá por dentro, ó, já as faixas de acabamento, que vai ser todo o acabamento da peça, tá? Só que agora ele vai ficar assentadinho assim, ó, desse jeitinho. Se for fazer com viés, é o mesmo processo e você respeita todas as condições que tem o viés, porque o viés já vem com as dobrinhas, né? Então, é só respeitar. Se tiver dúvida, deixa nos comentários e eu tiro a dúvida de vocês, caso vocês forem fazer com viés, tá bom? Agora a gente vai fazer uma etapa importante antes de terminar a peça, que são as alças. Essa peça vai ter 2 alças. Aqui eu tenho novamente 2 faixas, só que agora eu vou unir uma faixa de 5 centímetros, que é a faixa de jeans, com uma faixinha de 6,5. Ela é um pouquinho maior, para dar um detalhe diferente. Que eu vou fazer. Ah, as medidas vão estar lá na descrição do vídeo, tá, gente? Não se preocupe, se tá assistindo pela primeira vez, curte aí, presta atenção, depois você volta lá e confere as medidas. O que que vai acontecer? Eu vou deitar essa faixa aqui direito com direito e ela vai ficar sobrando, é normal mesmo, tá? Uma faixinha maior que a outra. Então, vou colocar direito com direito e vou fazer uma costurinha aqui de 0,5 centímetro. Fiz isso de um lado e agora eu vou fazer do outro. Aí eu vou ter que dar uma recuadinha assim, porque essa faixa tá maior, né? Então é só dar uma recuadinha nela. Ela vai ficar mais bujudinha assim, pra gente poder costurar o outro lado. Não precisa nem alfinetar, é só ir ajeitando e costurando. Se você tá gostando das dicas aqui do canal, gente, é importante que você deixe seu like, deixe seu comentário, me ajude na divulgação desse trabalho, porque além de você me ajudar aqui a divulgar o canal para outras pessoas, o canal cresce e eu fico com mais possibilidade de trazer mais vídeos para vocês, tá bom? E não esquece de comentar, se você fizer a peça, me manda também nas redes sociais, lá no meu Instagram, no magi.atelier, que eu vou adorar ver sua peça e divulgar o seu trabalho por lá também. Olha só, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar, né? Vai desvirar e vai ficar já com a alça inteiriça. A gente vai dividir isso aqui, tá? Vai colocar... Aqui são 2 alças de 40 centímetros, mas pra montar, a gente monta inteiro, tá? Apesar que se quiser dividir agora, vamos dividir agora, porque pra quem tá começando, fica mais fácil pra desvirar, né? A gente faz isso, ó. A gente tira agora, corta e reforça a costurinha aqui com retrocesso, senão ela desmancha conforme a gente for desvirar. Aonde você cortou, você reforça a costurinha. Para quem tá começando, desvirar a faixa mais curta fica melhor. Então, vamos desvirar isso aqui. Aqui, pessoal, eu peguei um alfinete, tá? É o mais básico que todo mundo tem aí. E fiz assim, ó. É um alfinete grande, eu transpassei ele aqui, ó, umas 2 vezes, pra ele não escapar, tá? Coloquei ele lá pra dentro, a cabecinha dele lá pra dentro e comecei a empurrar pra dentro. Também tem um vídeo que eu dou dicas de como desvirar essas alças. Eu não sei se é no mesmo vídeo das alças, é um vídeo que faz muito sucesso aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou deixar linkado pra vocês na hora da edição do vídeo. Tá? Se eu não lembrar, por favor, me chama nos comentários, deixa aí nos comentários. Ou dá uma olhadinha lá no canal que você acha os vídeos. Tem muitos vídeos, gente. Nós estamos gravando vídeos aqui no YouTube há 10 anos, tá? Então tem muitas dicas pra vocês. Rapidinho a gente desvira, ó. Aqui, ó. Olha só que bacana. Então, ela ficou com um pequeno acabamento aqui desse lado, ó, por conta dela ser maior.
De um lado ela fica só estampada e do outro lado ela fica só com o debrunzinho assim, ó. Né? Eu vou pro ferro, vou passar e vou colocar um EVA por dentro aqui pra deixar a alça estruturada. Vou mostrar os detalhes lá na mesa pra vocês. Depois que eu fiz essa costurinha nas alças, olha só como ficou. Passei, né? Eu fui lá no EVA, eu medi aqui, eu tive um resultado aqui de 5 centímetros. E eu vou cortar no EVA com 4,5. Fui lá no restante do EVA que eu tinha, fiz uma faixa de 4,5. Até cortei maior aqui que 40 centímetros para facilitar. Aí eu venho com o alfinete de novo, ó. Tá vendo? E vou colocar ele lá dentro, ó. Vou passar essa faixa todinha lá dentro. Aqui a gente ajeita para ela entrar o mais retinha possível, para dar menos trabalho de ajeitar ela lá dentro, tá vendo? Para ela entrar retinha e sair retinha aqui, ó. Retinha que eu falo é esticadinha, porque se ela torcer lá dentro, a gente vai ter que ajeitar depois. E aí eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, de pé de máquina, de cada lado. Vou ficar com esse resultado aqui e com a alça um pouquinho estruturada, tá vendo, ó? Com a costurinha aqui e aqui. Aí você escolhe se você quer usar essa parte bonitinha assim, ou essa parte aqui, né? Corto o excesso aqui, no caso aqui são 2 alças de 40 centímetros. Pode ser feito com qualquer alça de qualquer bolsa, né? Que não vai carregar muito peso excessivo, porque o EVA também, ele é um EVA escolar, né? Ele não é tão forte assim, mas como essa peça é uma peça de mão pequena, não é para grandes volumes, a gente pode fazer, tá bom? E também tem um vídeo, gente, no canal, onde eu ensino a fazer esse tipo de alça já, tá? Vou deixar linkado para vocês no vídeo lá na descrição. Gente, aqui é o seguinte, antes da gente seguir para a etapa final, tem a parte do forro. E como eu tô trabalhando com retalhos, eu quis aproveitar retalhos também para fazer na parte interna. Então aqui, se você não quer trabalhar com retalhos, você pega um tecido inteiro que seja maior que a parte que você vai usar, né? Para você poder colocar e fazer isso que a gente vai fazer agora, colocar o tecido inteiro. Aqui, vocês podem ver que eu tô seguindo a mesma ordem de reaproveitar retalhos. Eu recebi essas faixas aqui, né? E tô reaproveitando todas elas. Então eu emendei todas as faixas, tombei a costura, é um tecido fininho, dá pra fazer forro e eu tô aproveitando. Emendei todas as faixas, tombei a costura, deixei o tecidinho bem passadinho, tá vendo, ó? Coloquei um pontinho bem apertado para poder ficar firme no forro. E já fiz uma área suficiente que vai cobrir a área que eu preciso aqui, né? Do corpo do espelho da peça. Então o que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó. Tá vendo? Direito para fora, então avesso, que é a parte do EVA, com o avesso do tecido aqui. E aí, eu vou alfinetar. O que eu faço? Eu vou lá na máquina agora, vou fazer uma costura de segurança em volta e vou cortar o excesso. E na parte de dentro ela fica bonitinha assim. Não importa se você tiver outros retalhos de outras cores, pode continuar fazendo por dentro da peça muitos retalhos, porque a hora que a pessoa abre, ela vai ter um impacto visual, vai ser muito legal. E aí você vai mostrar que você realmente construiu a peça toda somente com retalhos, tá bom? Isso fica de gosto, fica de preferência. Quer comprar um tecidinho inteiro para fazer por dentro e facilitar? Pode fazer também. Então, vamos lá passar uma costura de segurança e cortar em volta. Agora, feito o forro, a gente vai posicionar a alça. Já posicionei uma aqui. E como que eu fiz? Eu achei o meio, acho o meio aqui. Você pode pôr um alfinetinho aqui no meio, né? E vou distanciar 3 centímetros, porque é uma peça delicada e eu não vou distanciar muito não. Aí coloco direito, deixo sim 1 centímetro para fora, para segurança na hora de costurar. 3 centímetros aqui e 1 centímetro para fora. Alfineto. Do outro lado faço a mesma coisa. Venho 3 centímetros. Cuidado para não torcer. Escolho o lado que eu quero que fique a alça, então direito com direito. 3 centímetros e 1 centímetro para fora aqui, de segurança, tá? Isso você vai fazer com qualquer alça, mesmo que seja a alça pronta. E faz a costurinha de segurança, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar assim, né? E agora a gente deixa preso para poder posicionar o anel em torno do espelho aqui dessa bolsinha. E aí a gente vai finalizar a peça. Pessoal, chegamos numa parte agora bem importante, é a parte final, né? E agora a gente vai encaixar o anel nos espelhos. Tá vendo? Aqui tá tudo presinho, prendi a alça aqui, forrinho pronto.
Aqui, como as duas partes são iguais, eu tenho que me atentar só que essa é a parte de cima, né, onde está apoiada a alça, e essa parte mais larga é a parte de baixo. Não vou fazer marcação do meio aqui, eu vou me guiar por essa lateral aqui. Lembra que a gente fez 8,5 centímetros? Eu tenho marcado aqui, ó, tá vendo? Com o gizinho. E é essa mesma marcação aqui, desse canal de zíper. Então, eu vou começar por essa marcação, né? Não precisa nem marcar meio de cima e meio de baixo. É uma opção, tá? Se quiser marcar meio de cima e meio de baixo, vai lá, marca meio, meio, de cima e de baixo, meio, meio de cima e de baixo. Mas nesse caso não vai precisar. Então, eu venho aqui, essa costurinha aqui vai ficar exatamente na medida que eu marquei de 8,5 centímetros da minha peça. Essa aqui eu vou marcar com um alfinete aqui, ó. Então, eu venho, marco aqui desse lado e já marco aqui desse outro lado. A emenda do canal do zíper, na emenda onde dá os 8,5 centímetros. Você acertando essa medida, agora é só distribuir, gente, tá? Não vai faltar, não vai sobrar, não vai acontecer nada, porque a gente seguiu as medidas e a margem de costura. Então, agora eu só ajeito aqui com os meus clips no primeiro espelho aqui. Aqui a dica é fazer as partes mais retas primeiro e depois acertar as curvas, para o tecido criar, assim, para ficar maleável, flexível. Vocês vejam que eu ajeitei as laterais aqui, depois que eu coloquei as emendas da costura. Aí eu vim nas laterais, nas retinhas da lateral, retinha de cima. Agora eu vou acertar na retinha de baixo, ó. Você fazendo isso, ele vai encaixando quase que sozinho. Mas você precisa seguir a medida de margem de costura correta. Eu deixei lá embaixo na descrição do vídeo para quem vai fazer com máquina doméstica e para quem vai fazer na reta industrial, tá? As duas margens. E agora a gente só acerta as curvas, ó. Vem aqui e as curvas praticamente encaixam. É uma beleza, gente, não tem erro. É lógico que se você fizer atropelando tudo, não seguir as dicas do vídeo, nem as medidas, você vai fazer errado, né? Então aí tem que seguir certinho. Ah, mas eu fiz uma outra peça de um outro tamanho, não tem problema. O cálculo é o mesmo. Olha só, eu tenho todo o anel no primeiro espelho, tudo certinho. Agora a gente vai para a máquina e vai fazer essa costurinha aqui. Chegamos aqui na máquina, então eu vou posicionar dessa forma, tá vendo? O canal do zíper tá todo aqui, eu tô olhando para ele. Então vou pegar justamente aqui da lateral onde eu coloquei a primeira posição e vou fazer uma costurinha de um pé de máquina seguindo certinho aqui. Vou fazendo com calma, vou tirando clips com calma e ajeitando tudo, costurando de pouquinho em pouquinho. Na curva eu faço bem devagar, para poder ficar bem certinho o formato que a gente desenhou lá no molde. Fiz essa primeira costurinha, agora eu vou posicionar o outro espelho aqui, vou fazer exatamente a mesma coisa, encher de clipezinho e costurar também. Já coloquei o clips do outro lado da peça, olha como ela fica, ó. Tá vendo? Agora eu vou costurar assim, tá, gente? Com essa parte pronta pra cima.
E vou começar a costurar também da onde eu coloquei a primeira medida do alfinete. O EVA é molinho, não tem problema. E é leve, dá pra gente costurar. Costurar devagar, igual eu mostrei no outro ângulo da filmagem pra vocês. Então vamos lá, que eu não vejo a hora de terminar essa peça. Vamos lá. Prontinho. Olha só como que ficou. Agora a gente vai rebater com a faixinha de debrum. Ajeita bem tudo que tem que ajeitar, tira os fiapinhos que tiver que tirar. E aí você tem a opção de fazer isso à mão ou à máquina. E aqui, o que eu fiz aqui na faixinha? Eu dobrei, né? Ela tava inteira, eu dobrei uma vez, dobrei bem aqui rente, né, a peça, e dobrei novamente para poder fazer todo o acabamento. Aqui eu segui a mesma regra, eu dobrei nas retas e depois eu dobrei nas curvas. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Finalmente finalizamos a peça, vou passar a medida aqui para vocês, a medida final. Ela ficou aqui na parte de baixo, a largura de 25,5, na parte de cima 23,5, porque ela dá aquela funiladinha que a gente fez no molde, né? E na altura ficou com 22. E aqui na profundidade, na largura aqui do fole, né? Esse aqui é o fole, que tem também o canal de zíper. Aqui no canal de zíper ficou com 10,5. E aqui no fundo do fole ficou também com 10,5, quase 11. Ele é um pouquinho mais largo aqui na parte de baixo. Todos esses detalhes eu acabei de deixar para vocês aí. Também as medidas estão na descrição do vídeo. A pecinha fica linda, gente, por dentro, maravilhosa. Eu fiz o acabamento à mão, usei todos os retalhos e super indico essa estruturação com EVA. Para quem tá observando aqui, sabe que eu fiz uma alteração na peça aqui, ó, e foi na alça. Eu resolvi fazer isso depois que eu finalizei a peça, gente, porque eu achei que dessa forma, com esse tamanho de peça, esse tipo de alça ficou mais delicado. É super fácil de fazer, gente. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só dessa alça aqui, deixa nos comentários que eu faço um vídeo aqui pra vocês. Mas pra quem já me segue no Instagram, lá no @magi.atelier, vai lá no feed. Eu deixei um destaque alças, e lá eu mostrei como eu fiz essa alteração depois da peça pronta. Aliás, quero aproveitar para te convidar, não segue ainda o canal lá no Instagram, no @magi.atelier, segue lá que todos os dias eu deixo dicas incríveis lá, bastidores do ateliê e outras coisinhas. Vai lá no @magi.atelier, curte, compartilha e fica com a gente lá no ateliê, dentro do Instagram, tá bom? Aqui no YouTube a gente se vê uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, mas lá no Instagram a gente pode se ver todo dia e você pode me mandar foto no direct também para eu divulgar o seu trabalho e mostrar a peça que você aprendeu aqui comigo no Maria Joaninha Atelier. Não esqueçam de comentar, deixar o like, se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de todas as notificações para continuar recebendo todos os vídeos que eu deixo por aqui.